Vai ou não haver um governo de direita em Portugal? Eu espero que sim. Agora, os Açores mostraram-nos que nós temos exigências. O combate à corrupção, para nós, é uma exigência. Nós só demos um morro na mesa porque o gabinete de combate à corrupção nem sequer tinha sido lançado. E foi. O apoio às famílias, e não este engrossar da máquina do Estado e das clientelas que o Bloco de Esquerda gosta tanto, de espalhar gente por todo o lado, ter taxas pelo Estado todo. Isto tem que acabar, e nos Açores tem que acabar. Mas vou-lhe dar outro exemplo. Mas nos Açores foi por pouco que o Governo Regional não caiu, tendo em conta aquele que sugeriu fazer ao seu deputado... Como o Nacional cairá se o Governo não combater a corrupção, o subsídio à dependência, o apoio às famílias e o apoio às empresas e aos negócios. Isso é certinho. Porque nós não estamos aqui por lugares. Nós estamos aqui para fazer a mudança que Bloco, PCP, PSD, CDS não conseguiram fazer em 2 décadas. Eu vou-lhe dar este exemplo. O Bloco de Esquerda propõe no programa dele... Mas continua também sem responder à minha pergunta. Não, vou-lhe responder. Quer estar no governo, só vou-lhe dar... ou basta não, nós já acordo escrito nós já pelo deixámos PSD. muito claro que só haverá governo de direita em que o Chega possa fazer transformações em ministérios concretos. E vou-lhe dar o exemplo da Segurança Social. O Bloco de Esquerda quer aumentar o RSI. Quer dar mais subsídios para a malta, para distribuir pelas pessoas. Ainda quer aumentá-los mais. Nos Açores, nós propusemos reduzir para metade a subsídio à dependência. Ora, se me perguntar assim, eu acredito que o PS... neste momento é o momento para esclarecer e há muitos portugueses com dúvidas. Eu vou pegar nisto para esclarecer isso. Tem de fazer parte do governo. Se me perguntar mesmo Rui Rio já disse que não aceitaria essas condições. Se Rui Rio assim sendo, o Chega está a retirar-se de qualquer solução para a estabilidade do país? Não é o Chega que está a retirar-se, é Rui Rio que está a dizer prefiro o Partido Socialista do que o Chega. Se ele prefere o Partido Socialista, que nos deixou no estado em que estamos, é uma opção que o Rui Rio terá que tomar. Da nossa parte, é muito certo. Ou há esta transformação, ou nós não aceitaremos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Acha que eu acredito que o Ministério liderado por Rui Rio, por André Coelho Lima, por outro qualquer, a combater a subsídio à dependência na Segurança Social, acha que eu acredito que eles vão fazer isso? Não vão. Daqui a 4 anos estamos aqui a lutar pela mesma coisa. Portanto, na área da justiça, na área da segurança social, na área do apoio às empresas e às famílias, ao mundo rural, que o Bloco de Esquerda tem destruído, a milhões de pessoas que vivem da agricultura em Portugal e que hoje se sentem defraudadas com o Partido Socialista, só o Chega consegue assegurar a sua representatividade. Chega a aceitaria uma solução de apoio parlamentar ao PSD em questões-chave que o Chega exige, como definiu aqui algumas? Eu acho que falarmos de soluções de apoio quando os portugueses ainda não votaram é um pouco precoce. O que lhe digo neste momento é isto. Nós, com a geringonça que tivemos, apoiada pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, em 2019, os portugueses têm menos poder de compra do que em 2009. Na solução que estes senhores criaram. Estes senhores tiraram dinheiro aos portugueses, inundaram-nos de impostos, com base em teorias macabras que só eles é que conhecem e que nem sabem explicar bem, e hoje os portugueses têm menos poder de compra do que há 10 anos. Nós precisamos de mudar de página. Como disse o Presidente da República, o que é importante não é ser o Bloco de Esquerda a terceira, nem vai ser, sabem que não vai ser a terceira força política e sabem isso muito bem. O que é importante é tirar António Costa do poder. E ainda hoje, ele no debate que teve no outro canal, disse isso mesmo, a solução é entre António Costa e a direita. Os portugueses, quando forem votar no dia 30, honestamente, estão-se nas tintas se a Catarina Martins é a terceira, a quinta, a sétima, se o Jerónimo de Sousa, que não aceitou debater connosco, mas quer ir debater com os outros, é o quinto, o sexto. O que eles querem saber é isto. António Costa vai ou não continuar no poder? Portanto, à sua pergunta eu respondo. Tudo farei para retirar António Costa do poder, para devolver o poder de compra que estes senhores tiraram aos portugueses e para conseguir fazer uma coisa que não foi feita. É acabar com este país em que metade trabalha para sustentar a outra metade. É isso que temos que acabar. Porque essa é a única maneira de acabarmos com o assalto ao país. Porque eu ouço as coisas que diz a extrema-direita, mas na verdade, quem ganhou milhões de euros com os negócios das barragens, quem estava num hotel de 5 estrelas na África do Sul, quem tem feito todos os calotes de milhares de milhões de euros ao Estado português, não foi nenhum beneficiário do rendimento social de inserção, não foi nenhum pensionista pobre, foi quem utiliza estes esquemas dos offshores, foi esta economia dos vistos gold. E por isso o que é extraordinário é ouvirmos que a extrema-direita diz tanta coisa sem nunca dizer nada, porque não se conhece uma única proposta concreta e, sobretudo, não se comprometem com este objetivo fundamental de criminalizar as transferências para offshores e acabar com os vistos gold para combater André Ventura. Quero apresentar, e se for boa para o combate à corrupção, como sempre fizemos, aliás, com o Bloco de Esquerda, quando for preciso, lá estaremos. Eu não tenho medo das palavras. A diferença que a Catarina Martins é que quando a Catarina Martins era atriz, e bem, eu era inspetor tributário. Portanto, também combati o crime económico e fiscal. E estive a ajudar a combater aqueles que mais lucravam com isso. Ao contrário de si, que nunca fez nada por isso. Aí está o primeiro objetivo. O segundo, e já agora queremos entrar nisso, já que querem tanto entrar no tema da corrupção, é esta. O Chega apresentou, é importante que as pessoas saibam isto, senão ouvem as mentiras desta senhora de manhã à noite e acreditam que é verdade. O Chega apresentou uma proposta que nunca ninguém tinha apresentado no Parlamento. A Catarina Martins não sabe isso, obviamente não sabe muito destas coisas que eu lhe vou falar agora, mas fica a saber. Para duplicar as penas por corrupção. Duplicar. Sabe o que é duplicar? Estão em 8, passam para 16. Pena por corrupção passiva. Não sei se sabe o que é, mas é isso. Por exemplo, sabe qual foi o voto do Bloco de Esquerda? Eu tenho aqui. Não sei se tenho que o recordar.
contra. O Bloco de Esquerda não quis aumentar as penas contra a corrupção. É a maior falácia que esta senhora comete à frente de todos os portugueses. O Bloco de Esquerda votou contra. Vou-lhe dar outro exemplo. O Chega levou ao Parlamento uma comissão de inquérito que não era só para estas coisas do BES que não dão em nada. E o Ricardo Salgado está com Alzheimer e tal, financiou todos os partidos, provavelmente também o Bloco de Esquerda, e agora está com Alzheimer. Nós propusemos uma comissão de inquérito para investigar o financiamento dos partidos também. Voto do Bloco de Esquerda, está quieto, nem vê-lo. Aí é que está o combate à corrupção. Não está nessas tretas que eles vêm para aqui inventar, que é isto e aquilo. Não, propostas concretas, Catarina Martins. Eu estava lá, sabe porquê? Eu vou-lhe dar outro dado que talvez não saiba, porque às vezes entra no Parlamento e sai. Então, antes de falar das faltas e daquilo que gostam de falar, eu fui o deputado que mais propostas apresentou contra a corrupção em 2 anos e meio. 2 anos e meio, fui o deputado que mais propostas apresentou, sozinho no Parlamento, contra 229 que nada queriam fazer contra a corrupção. E, portanto, quando o Bloco de Esquerda quiser debater corrupção, Catarina Martins, marca o dia e a hora, eu estou lá de manhã até à noite consigo, a noite toda se quiser, o dia todo se quiser, e debatemos corrupção. Não enganem as pessoas. O Chega fez propostas muito concretas, o Bloco de Esquerda votou contra. Desafio a Catarina Martins a dar um exemplo de uma proposta que tenha feito o Bloco de Esquerda, especificamente no crime de corrupção, e que nós tenhamos votado contra. Portanto, esta conversa de que o Bloco de Esquerda é muito contra a corrupção, tudo muito bonito, etc., eu estou à vontade. Eu apresentei mais de 150 iniciativas sozinho no Parlamento. Mais de 150. Apresentei várias contra a corrupção e o Bloco de Esquerda virou as costas ao combate à corrupção. Aliás, como faz com outras coisas, porque o Bloco de Esquerda critica muito os partidos, etc., mas é o 4º partido do Parlamento com maior património imobiliário. É o 4º partido com maior património imobiliário. Vamos deixar a Catarina Martins responder. Desculpe, isto é importante. E sabe quanto é que paga de IMI? E sabe quanto é que paga de IMI? Zero. Diga isso aos portugueses que querem inundá-los de IMI, mas vocês não pagam IMI. Diga isso aos portugueses. Explique-lhes aqui, Câmara, olhar para a Câmara assim, olha, eu quero que vocês paguem em mim, mas eu no meu partido não pago. Como o Robles fazia e outros faziam. Diga-lhes que é assim. Era mais justo, mais sincero. E quando quiser falar de corrupção... E agora é justo que passemos à Catarina Martins para que... O candidato da extrema-direita é mais previsível que um disco riscado e quer fazer um debate, enfim, de uma espécie de mentiras e ódio, mas eu não vou por aí. Catarina, tem que ofender a toda a hora. Candidato da extrema-direita. Eu registro que não disse nada sobre a criminalização dos offshores, mas eu registro que votou contra o fim dos vistos gold. Os vistos gold são vistos internacionalmente, por todos os relatórios internacionais, os vistos gold em Portugal são vistos como uma porta para a corrupção. O que acontece é que milionários que têm o seu dinheiro não se sabe como, e ninguém lhes pergunta como, podem vir para Portugal e ter uma autorização de residência e a partir dela conseguir ter a nacionalidade porque compraram um visto gold. Sim. E a extrema-direita protege os vistos gold, o que é extraordinário. Porque nós ouvimos a extrema-direita atacar refugiados e imigrantes que no nosso país precisa tanto e que, aliás, apoiam tanto o nosso partido, o nosso país. Eu não sei se têm noção que os imigrantes deram à nossa segurança social 800 milhões de euros, ajudam a pagar as pensões. E quando falamos de migrantes, quando falamos de uma mãe que foge da guerra com os seus filhos, aí a extrema-direita não gosta. Mas quando falamos de milionários que não sabemos de onde vem o dinheiro e que entram com visto gold, a extrema-direita já gosta. Porquê? Porque, na verdade, defende sempre o sistema financeiro, defende sempre os milionários e ataca os trabalhadores e ataca os trabalhadores pobres. Eu gostava, porque as contas são importantes, só de informar o seguinte. Em Portugal há cerca de 200 mil pessoas, 2% da população, que receberão prestações sociais. Uma parte são... Catarina Martins não está a responder, no fundo, àqueles que foram os desafios que deixou André Ventura. Não sabe. Porque o Bloco de Esquerda, segundo André Ventura, votou sempre contra todas as propostas contra a corrupção que foram feitas pelo Chega no Parlamento. E é verdade. A Rosa vai-me desculpar, mas... Não sabe. Na verdade, nós temos sempre o candidato da extrema-direita a dizer qualquer coisa. Claro. Manda títulos, manda nomes e não vale a pena. Agora há uma coisa que disse que merece resposta. Nós combinámos que não ia ninguém interromper o seu par neste Queria tanto falar de corrupção e não está a responder. Fica nervoso quando eu falo. Eu não sou nervoso. Não fico nervoso pelos portugueses, fico nervoso pelos portugueses que estão fartos das suas mentiras. Isso fico nervoso. Há uma frase que eu já ouvi dizer várias vezes, que é, diz que há metade do país a trabalhar para metade que não trabalha. E é preciso que as pessoas saibam que há 2% em Portugal de pessoas tão pobres que precisam de prestações sociais. Quem são essas pessoas? São pessoas que não tiveram carreira contributiva. A maior parte delas mulheres idosas, que trabalharam muito em sua casa ou em casa de outros, sem descontos para a segurança social. E são pessoas que recebem o rendimento social de inserção, 1 em cada 3 são crianças. Eu não sei se a extrema-direita sabe isto quando faz as suas propostas tão cruéis do ponto de vista social. E muitas são cuidadoras informais, mães de famílias monoparentais, uma parte de pessoas que trabalham, mas cujo salário é tão baixo que não sai da pobreza. E, na verdade,
eu percebo o sentimento que existe no país de que há quem trabalhe para outros que não trabalham. Só que não são os que precisam de apoios sociais e estão na pobreza. São aqueles que a extrema-direita ajuda, mantendo os vistos gold, mantendo os offshores, mantendo esta cortina de fundo para uma economia que vive da exploração. Por exemplo, a proposta que a extrema-direita faz para os impostos, o que faz ao reduzir os impostos, é que, por exemplo, aquele banqueiro que recebia 175 mil euros de pensão ia ter uma borla fiscal de 600 mil euros. O próprio deputado que faz a proposta ia pagar metade do imposto que paga agora. E eu desconfio sempre de quem faz propostas para meter dinheiro ao bolso. E aqui, nesta desigualdade, é que está uma elite de privilégio que vive sim à conta de quem trabalha. E é por isso que é tão importante nós combatermos este privilégio e termos um país que respeita quem trabalha. E é para isso que o Mas percebe porque é que a Catarina Martins era atriz, porque é uma excelente atriz. Tenho que lhe dizer isso. Nunca vi nada seu, por acaso, mas é uma excelente atriz. Então, eu é que quero pôr mais dinheiro ao bolso. Catarina Martins, para além de não conseguir responder aos portugueses, qual foram as propostas, porque nem sabe, nem lá estava, provavelmente, portanto nem sabe o que é que se votou de uma forma ou de outra, votou-se de qualquer maneira. Vem dizer que eu quero pôr... Catarina, eu apresentei no Parlamento, durante 2 orçamentos, a redução do nosso salário. De nós os dois, Catarina Martins. Sabe como é que votou? Contra. Seja séria aqui para os portugueses. Não venha aqui mentir. Votou contra. Votam sempre contra quando toca ao vosso bolso. Como votam contra quando toca ao bolso do vosso partido, é como ao PCP. Como tem imóveis por todo o lado, não quer pagar em mim, mas quer que os portugueses paguem em mim. Essa é que é a hipocrisia. A hipocrisia não é daqueles que diz a extrema-direita. Olha, eu não lhe chamo extrema-esquerda, vou respeitá-la mais do que a mim. Quando uma grande parte da Europa diz que você é extrema-esquerda, e atendo aos beijinhos com a extrema-esquerda em Espanha. Mas eu vou a propostas concretas. O Chega propôs reduzir o salário dos deputados, do meu e do seu. Resultado, chumbado pelo Parlamento, por pessoas como a Catarina Martins, por deputados do seu partido. O Chega propôs duplicar as penas por corrupção, chumbado. O Chega propôs criminalizar para o dobro crimes económicos, o Bloco de Esquerda votou contra. Portanto, a Catarina Martins veio aqui dizer assim: eles na verdade não fazem nada, está a mentir e sabe que está a mentir, mas como é uma ótima atriz passa. Agora, desculpe lá que eu isto tenho que lhe dizer. E tal, metade do país a trabalhar é uma percepção, nós temos aqui os coitadinhos que andam a receber o RSI. Catarina Martins, vamos lá ser aqui muito sérios. Não sei se já foi aos Açores ou não, como outras regiões do país. Anda metade a viver à conta dos outros que estão a trabalhar. Empresários nem conseguem ter pessoas para trabalhar. Isso, Catarina Martins sabe isso muito bem. Mas o Bloco de Esquerda, para além de propor o aumento do RSI, portanto é bom que as pessoas saibam isto, o Bloco de Esquerda propõe o aumento da subsídio à dependência em Portugal, quando já não se consegue encontrar trabalho para restaurantes, cafés, bares, o Bloco de Esquerda quer aumentar ainda mais, que as pessoas fiquem em casa sem fazer nada, propõe 100 mil casas públicas. E todos sabemos para quem é que vão estas casas públicas. Para muitos que nunca fizeram nada, nem farão. E todos sabemos de quem é que estamos a falar. Mas o Bloco de Esquerda gosta desta coisa de fingir que não é o que é. Mais grave ainda. A Catarina Martins sabe, porque não ignora, que há pensionistas em Portugal, bombeiros, polícias, que recebem pensões de 200 euros, de 290 euros, de 300 euros. E o Bloco de Esquerda sabe o que é que propõe? Propõe criar uma linha de financiamento para as organizações dos migrantes e dos refugiados. Que bonito. Temos cá em território nacional pessoas que trabalharam a vida toda e recebem 200 euros, mas querem dar 700 euros e casa e trabalho a quem aparece no Mediterrâneo com um telemóvel na mão. E isto é o Bloco de Esquerda. Só que antes nunca tinha debatido comigo, agora está a debater. Esta é que é a verdade. É que querem dar tudo a quem não tem nada, querem dar nada a quem tem alguma coisa e querem tirar tudo aos outros para continuarem a alimentar as vossas clientelas. Portanto, diga aqui se é verdade ou não. O Bloco de Esquerda votou ou não contra as nossas propostas. Se não souber, admita. Catarina, eu também não sei muita coisa, mas temos que admitir. Não pode não ser séria para com os portugueses. Segunda coisa, é ou não verdade que o Bloco de Esquerda quer aumentar o RSI e quer aumentar e quer criar uma linha para financiar organizações de refugiados e de imigrantes? Porque os portugueses têm que saber isto, que vão ter uma eventual terceira ou quarta ou quinta força que, em vez de aumentar pensões, que em vez de querer salvar pensões, quer dar dinheiro a refugiados e imigrantes. Portanto, eu acho que isto não é da extrema-direita. O país quer saber isto da Catarina Martins e ainda bem que está aqui hoje. Eu só estou à espera que o candidato da extrema-direita me acuse de ter raptado o Pai Natal. É tal o churrilho de coisas que vou ouvindo. Mas eu tenho muito gosto em discutir estes temas porque são muito importantes. Vai-me perdoar que volta ao Papa Francisco. Olá, Papa. Agora ficou muito católica de repente. Catarina Martins agora tornou-se uma religiosa convicta. Está a ir contra as regras que acertámos antes deste debate. O Bloco de Esquerda irrita-me, tem este condão. Mas depois o tempo vai ser descontado. O Papa Francisco também o irrita e ainda assim eu vou insistir. O Papa Francisco dizia: se fosse um migrante e um refugiado e travassem com arame farpado, o que é que pensavas? E aquilo que um país decente pensa é que um migrante ou um refugiado que foge da guerra e da fome tem de ser acolhido. E é isso que Portugal pode fazer e deve fazer. E tem capacidade para o fazer, ao mesmo tempo que tem capacidade também para ter uma economia justa para todo o país. E seguramente, o candidato da extrema-direita sabe que o PSD, que era o seu partido na altura, foi quem cortou as pensões e quem garantiu o fim dos cortes foi precisamente o Bloco de Esquerda. Estas matérias são importantes porque definem o país em que nós queremos viver.
Se nós queremos viver num país em que os pobres são cada vez mais pobres e os ricos são cada vez mais ricos, ou queremos viver num país decente. A proposta da extrema-direita é tornar os ricos mais ricos, nomeadamente com bordas fiscais que só beneficiam os mais ricos e que significam, nas contas da própria extrema-direita, perder de receita fiscal 3.400 milhões de euros, que é o equivalente ao salário de todas as nossas forças de segurança, ao dobro dos salários de todas as nossas forças de segurança. O que quer dizer que, como a extrema-direita também diz no seu programa, que não quer aumentar o déficit, para conseguir dar esta borla fiscal aos mais ricos, precisava de despedir o dobro dos polícias que Portugal tem. Mas mais, eu conheço os Açores e sei o que o Chega quis fazer nos Açores. E é bastante cruel. É preciso saber que nos Açores há 15 mil pessoas que são beneficiárias do rendimento social de inserção e que nos Açores o rendimento social de inserção é mais baixo do que no resto do país, 83 euros em média por pessoa. A maior parte das pessoas que recebem este apoio são mães com vários filhos em famílias monoparentais. E é estas mulheres que tomam conta dos seus filhos numa situação de enorme vulnerabilidade que a extrema-direita achou que deviam ser o objeto da sua raiva e da sua punição. Ora, no Bloco de Esquerda nós achamos que este país tem que mudar, sim. E é por isso que queremos seguir o rastro do dinheiro do crime económico e punir, sim, o crime económico e a corrupção que retira recursos ao país e que ofende quem vive do seu trabalho. Isto é conversa de há 46 anos. Toda a gente sabe quem são os bairros onde há subsídios com Mercedes à porta e a receberem rendimentos sociais de inserção. A Catarina não foi sequer vereadora como eu fui, nem autarca, se calhar foi, e portanto não sabe o que é que eu estou a falar. Mas André Ventura, mais de um terço dos desempregados em Portugal não tem direito ao subsídio de desemprego. Certo. Que propostas é que o Chega tem para ajudar estas pessoas numa altura em que vamos entrar em mais um ano de crise social que se vai agravar tendo em conta o previsível aumento do custo de vida? Chega que se gere trabalho e riqueza. Nós tivemos em 2020, com o apoio do Bloco de Esquerda, a carga fiscal mais elevada de sempre. 34,8% do PIB. Se calhar também não sabe o que é isso, mas é uma carga elevadíssima, que os economistas chamam de linha vermelha. Isso significa que se baixarmos esta carga fiscal para as famílias, para as empresas, para os pequenos negócios, para os restaurantes, para os bares, para o comércio, para aqueles que sustentam o Estado, não é para os que não fazem nada, é para os que sustentam o Estado, vamos poder criar emprego. E aí, em vez de estarem a viver de subsídios, criam emprego. Agora, eu não posso finalizar este debate sem dizer isto. O que eu nunca esperei ouvir de si, Catarina Martins, embora seja uma grande atriz, é falar de forças de segurança. Depois de um assessor seu ter dito a bosta dos polícias, ter trabalhado com o Bloco de Esquerda, do Bloco de Esquerda a apoiar este senhor, que todos os dias difama as nossas forças de segurança, de ter votado contra o nosso aumento de subsídios de risco e suplementos para as polícias e para as forças de segurança, com pessoas como esta que tem no Bloco de Esquerda, assim como outros das FP25, que mataram um GNR e foram candidatos do Bloco de Esquerda, eu cobria, certamente, a minha cara de vergonha. Eu não sou tão bom ator como a Catarina Martins é, mas tem uma coisa, defendo os portugueses de bem. Responder às acusações que André Ventura deixa aqui, mas os instantes finais serão para si. Não há acusações, está aqui. André Ventura é um condenado com trânsito em julgado por racismo. É falso, Catarina, não está a mentir. É, aliás, a primeira vez que temos alguém a candidatar-se a eleições nos 40 anos de democracia nesta situação. É falso. Eu sei que se orgulha da condenação do Supremo Tribunal, que diz que as suas declarações são racistas. Mas o racismo, a política de humilhar as pessoas, é profundamente errada. E eu levantar-me-ei contra essa política todos os dias. E este país que se choca com Odmira, que faz do racismo negócio e violência todos os dias, sabe que precisa da força do Bloco de Esquerda. Esse voto que conta no Bloco de Esquerda para termos um país decente, uma política decente, que é o oposto da política da mentira e do ódio que a extrema-direita representa e que o Bloco de Esquerda vai derrotar. É muito simples de responder, quer dizer, quando se é capaz de fazer este exercício de que os maus são os polícias e os bons são os outros, é muito simples de perceber o que é que está aqui em causa. Nós não vamos de conversa. As nossas forças de segurança têm que ser defendidas. O Bloco de Esquerda tem feito tudo e o seu contrário para as humilhar. Tem feito tudo e o seu contrário para as ostracizar. Homens e mulheres que defendem Portugal, que defendem a nossa segurança, são quase tratados como bandidos, enquanto bandidos subsidiodependentes são tratados como heróis. Eu sei, talvez em 40 anos nunca nenhum político o tenha dito. Eu não tenho medo. Por isso é que já ultrapassei nas sondagens e é por isso que o Chega está onde está. Mas já agora, Catarina Martins, um bocado de estudo de direito também não lhe fazia mal. É que eu não fui... Não vai falar mais não. Eu vou falar a seguir. Acho eu. Quem manda não sou eu, mas foi o que foi combinado. O minuto final é seu. Obrigado. E já estamos precisamente nesse minuto final, André Ventura. Catarina Martins, eu não fui condenado por racismo. Eu sei que de direito talvez perceba pouco. Eu fui condenado por ofensas a uma família. Não tem nada a ver com racismo. Quer uma novidade minha, nunca fui condenado em nenhum processo de crime. Isso deixa-me um orgulho enorme de poder continuar a lutar pelos portugueses de bem e por bandidos que os senhores defendem no vosso partido há não sei quantos anos. André Ventura, Catarina Martins, muito obrigada.